dia, pessoal! Bom dia para mais uma quarta-feira linda! Bom dia, paz e alegria para todos. Bom dia, pessoal! Bom dia para mais uma quarta-feira linda! Bom dia, pessoal! Que bom! Bom dia, turminha! Bom dia, turminha! Bom dia! Bom dia, turminha querida, e sejam bem-vindos no excelente momento de estudo. Um abração a todos. Bom dia, muita alegria nessa quarta-feira, linda, linda, linda. Hoje, nosso estudo, então, é o Vinha de Luz, capítulo 13, Não Confundas, né? Vamos fazer uma leitura, então, para a gente conhecer o texto. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Está em Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 11. Ele continua, em todos os círculos do cristianismo há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança. Reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal e espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares, há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas que não atendem e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar que toda crença cega diante do Cristo pode redundar em séria perturbação. Quase sempre, os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística do culto comum, no sentimento rudimentar de religiosidade, e daí os desastres do coração. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e, por isso, coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O mestre não vê o mundo operar a exaltação do egoísmo individual, e sim, traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo o trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo, para não sermos confundidos. Muito bom, né? Muito bom. O Emmanuel, eu fico sempre apaixonado com o Emmanuel em função da capacidade que tem de síntese, de trazer aquela mensagenzinha na dimensão correta, né? Assim, quem somos nós para dizer o que é correto, ainda mais do que vem do Emmanuel. Mas vamos fazer uma reflexão juntos? Vamos começar pensando na frase de Paulo, né, que ele trouxe, né, que Emmanuel nos trouxe. Então ele diz, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Essa passagem, se nós formos olhar no texto inteiro de Romanos 10, existem uma série de circunstâncias, mas eu gostaria de ler apenas o que está anterior a essa versículo. Ele diz assim, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Paulo faz uma série de observações a respeito da diferença da questão de salvação e da fé. Essa parte do tratamento de Paulo, ele estava tratando especificamente da fé, né? Então nós temos aqui uma coisa muito interessante. O Emmanuel chama isso de não confundas. E aí, quando ele te apresenta, o que eu acho fantástico de Emmanuel, é quando ele apresenta uma estrutura lógica, perfeitamente apreciável. Ele fala, não confundas. Mas não confundas o quê? Aí ele vem com a justificativa, ou vai dar os argumentos lógicos para poder dar a conclusão de você, por que você não confundas? Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Aí nós entramos na questão do crer, né?
Nós já falamos isso em outras ocasiões, e uma coisa muito interessante. Estou lembrando uma fala do nosso querido Fausto, quando ele disse que ele saía pela manhã um dia lindo e estava sentindo uma satisfação muito grande, uma sensação de envolvimento amoroso muito grande. E com isso, então, ele criava, ou ele trazia consigo toda uma psicosfera de confiança, uma psicosfera amorosa no caminho que ele ia fazer. Ele estava motivado porque ele tinha como objetivo receber a vacina, ou seja, é uma coisa esperada, uma coisa que trata da saúde, uma coisa muito boa. Então, toda a ambientação que ele carregava com ele, ainda mais uma pessoa que é um trabalhador há anos, né, buscando o aperfeiçoamento pessoal, vencer as suas próprias más tendências, no momento em que ele se preparava para sair à rua, para poder receber a vacina, que era uma coisa muito boa, se sentindo, então, abençoado por essa oportunidade, né? Ele carregava consigo toda aquela confiança que se assemelha muito à confiança que se tem na observância, daí a percepção do amor de Cristo que nos envolve, né? Na observância do acompanhamento, do amparo que ele recebia de Cristo, de toda a espiritualidade maior. E com isso, ele encontra um morador de rua que vibra, ou que percebe essa vibração, né? E com isso sintoniza-se e se sente compelido a se aproximar dessa vibração positiva e o convida para um café. Mas por quê? Porque havia uma sintonia do Fausto no seu histórico de tratar de tantos, assim como todos os companheiros trabalhadores do Manuel Felipe Santiago, mas que se envolvem no trabalho, se envolvem profundamente no trabalho de acolher esses irmãozinhos que nos buscam, os manjinhas do sábado, né? Todas aquelas criaturas em que elas despertam em todos nós, né? Despertam nesses trabalhadores, um trabalhador como Fausto, essa necessidade de exercitar o amor que Cristo exemplificou. Então, o que acontece? Isso acontece com ele, ou nessa narrativa que ele fez, porque ele cria, ele crê, porque ele traz consigo a confiança do amparo de Jesus. Então, o seu crer é um crer de confiança. Nós podemos, e isso cabe ao Espiritismo, fazer uma racionalização de todos os aspectos da nossa fé, mas essencialmente é necessário que tenhamos esta fé no sentido de termos confiança. Se a gente olhar no dicionário o que quer dizer confiança, né, só para poder ilustrar, é crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte, suficiente para cumprir sua função. Olha que interessante. Então, confiança em Deus é que ele é suficientemente forte para cumprir com o que ele nos há prometido. Nos há prometido. O que nos há prometido através da expressão de Jesus Cristo, através da sua vivência, dele como mestre. Então, esta confiança que nos move em reconhecer, em todos os aspectos das materiais, inclusive, né, todos os aspectos que nos rodeiam, que nos servem de ferramental, a presença, a confiança de que há a presença de Deus Pai em nossas vidas. Né? Então, olha, todo aquele que nele crer não será confundido. Agora, interessante, dando continuidade do que o Emmanuel está dizendo, e a partir desse versículo, quando fala confundido, nós vamos observar que existem palavras que são bastante comuns na fala do Emmanuel. Uma delas é a palavra objeto e objetivo, que são da mesma raiz, da mesma família, vamos dizer assim, né? Tem a mesma família, então são derivações da mesma questão, né? Da mesma palavra objeto. Ele continua. Em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas quanto à crença individual. Olha que interessante. Em princípio, quando nós estamos falando em crença, nós estamos falando em confiança. Vamos entender. Existe a questão do crer em que você diz assim, eu acredito. Eu acredito no sentido, eu suponho que seja verdade, eu tenho recursos intelectivos para entender que isso possa ser verdade. Existe o crer da confiança. Então, olha, em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas de acreditar sob o ponto de vista intelectivo e também sob o ponto de vista da confiança. E esse processo de crença ou de fé, ou seja, essa crença, nós estamos falando de fé, é um processo individual.
É um processo que cabe a cada um. Há formas diversas em eu processar esta minha confiança, esta minha fé. Segundo denominações, e mesmo dentro das denominações, procedimentos individuais, porque isso é uma questão individual. Eu não vou crer ou não vou estabelecer um grau de confiança da mesma forma que um outro. Eu posso tratar de formas, eventualmente, na forma, no ritual, ou na denominação, na busca de conseguir definir ou conceituar aquilo que eu confio, comuns, segundo a religião que eu possa dizer que eu abrace, mas a crença é individual. E dentro das religiões que abraça, haverá aquelas que também serão individuais. Ele fala, há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança. Lembra que eu falei com você sobre a questão da palavra objeto e objetivo, que será muito bem, bastante tratado aqui, né? Reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal e espiritistas, espiritistas, né? Que concentram todas as expressões da fé, na organização mediúnica. Né? Então, vamos lá. Os católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança. Olha, quando a gente fala que eu confio ou que eu creio em alguma coisa. Ou seja, quando eu falo em crer, em fé, eu estou falando todos os aspectos relativos à racionalidade e relativos também à emotividade, a questão da confiança como uma questão de acreditar de que vai cumprir, de fato, é uma sensação, emoção, um aspecto emotivo disso. E, para que a gente tenha isso, tem que acreditar em alguma coisa. Não é verdade? Aqui ele pega 3 aspectos interessantes que poderiam ser denominados como religiões. Né? Mas religiões, ou denominações religiosas, são construções humanas. Tanto que o Espiritismo ele foi codificado por Allan Kardec, e que diz que assim é uma religião, mas, na verdade, o Espiritismo, no próprio primeiro livro do Allan Kardec, está dizendo o seguinte, que é uma filosofia espiritualista, que tem uns aspectos não de religião, mas um aspecto de, vamos dizer assim, muito mais um aspecto de questionamento, de participação, porque filosofia não é uma questão simplesmente de ficar fazendo conjecturações e perguntas sem haver o envolvimento daquele que vive a filosofia. Né? Para você ter uma ideia, na origem da conceituação de filosofia, as escolas alemãs, por exemplo, tinham filosofias e estudos da matemática, estudos de toda a ordem, eram chamados filosóficos, mas por quê? Porque a filosofia exige um envolvimento do indivíduo naquilo que ele questiona. Né? Exige o estudo, a participação do sujeito. Né? A religião, sem desfazer, evidentemente, as outras conceituações que são extremamente positivas, no sentido de favorecer o indivíduo que as abraça, tem a ver com os aspectos da escolha. Eu escolho um caminho, e esses caminhos, esse caminho, ele me acolhe, por me dar diretrizes para que eu alcance essa religação ou essa espiritualidade que eu almejo. Então, existem vários caminhos. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas para a nossa imperfeição, necessitamos de outros artifícios para poder seguir esse caminho de Jesus. Se nós tivéssemos efetivamente a compreensão completa, a compreensão no sentido da emotividade, do coração e do raciocínio, ou seja, na nossa mente, não haveria necessidade de tantas religiões, não haveria necessidade de escrevermos tantos livros como são escritos para nos auxiliar a descobrir esse caminho, ou traçar esse caminho de Jesus. Então, nós temos diferentes caminhos que são suportes para seguir o caminho do Cristo. Por isso que fala que há várias percepções desta crença dentro do cristianismo. Né? Porque quando fala assim, eu sou a verdade, o caminho e a vida, eu quero seguir Jesus, agora me aponta o caminho. Alguns estarão procurando rodovias pavimentadas, literalmente. Outros estarão procurando outros tipos de caminhos. A descoberta ou a percepção do caminho do qual Jesus se revela, ela se dá individualmente. Não é verdade? E, às vezes, para a nossa deficiência mesmo, nós estabelecemos objetos de orientação desse caminho. Então, há católicos romanos que restringem toda essa nossa tentativa de descoberta do caminho num padre, porque ele representa ali,
né? O depositário do conhecimento, o depositário da indicação de qual foi, do que Jesus quis dizer com aquilo, da interpretação do evangelho. Alguns reformistas evangélicos, ou seja, os protestantes, né, que chamados reformistas evangélicos, que dão a si, que pegam o evangelho e dão a sua leitura, né, que diferenciam, que são como se Lutero veio do catolicismo, né, que só havia isso para poder formar, então, os protestantes, né, a fórmula verbal, porque aos púlpitos, aos palestrantes, como é que se diz, a pregação, né, a gente vê isso muito comumente em todas as correntes dos evangélicos reformistas. E há os espiritistas que concentram num único lugar, ou seja, na mediação. O indivíduo que é capaz de mediar as informações dos espíritos trazidas a nós, que são os médiums. Como se eles, assim como os padres, que também não deixam de se colocam na posição como sacerdotes, como médiums das Escrituras, tentando favorecer-nos a buscar esse caminho que buscamos, que é o caminho do Cristo, que todos os cristãos buscam, entendem que Jesus é o caminho, verdade e a vida, entender essa verdade, entender esse caminho, assim como também os pastores nas suas pregações, assim como os médiuns, ao traduzir as mensagens, ou trazer as mensagens vindas dos Espíritos. Mas veja, ao fazermos isso, nós estamos encerrando, nós estamos encapsulando todas as expressões da fé, em uma estrutura falível, porque nós, homens, somos falíveis. Porque nós somos apenas tentativas, ou aqueles que se colocam nos lugares de celebrantes, de sacerdotes, de médiuns ou de pastores, nós carregamos com nós mesmos as nossas dificuldades. Não quer dizer que nós sejamos só dificuldades, como também não sejamos só soluções. Cabe um discernimento na construção da nossa fé individual, na confiança que possamos depositar, né? Um discernimento daquilo que vamos depositar essa confiança. Veja o que ele diz. É natural, portanto, colheita de desilusões. É claro que é colheita de desilusões. Porque todos esses que são intermediários, ou sejam médiuns das Escrituras, seja pela interpretação, seja pelo uso da palavra, né, pela pregação, ou pelos rituais apresentados, né, eles são diretamente falíveis e não traduzem ali toda a grandeza de Jesus. E mesmo porque as percepções a nossa fé, a nossa crença, a nossa confiança é singular, é individual. Porque as construções de fé são feitas no nosso interior e não no exterior. Elas podem, eventualmente, se revelar na exterioridade, uma vez que nós manifestamos materialmente o que nós construímos em nós mesmos. E nem sempre elas se expressam materialmente, exclusivamente. Já visto o exemplo que o Fausto contou, de que ele saía com tanta alegria que a sua psicosfera contaminava quem estava ao lado, a ponto de um morador de rua querer oferecer um café que ele fazia. E a sintonia que ele tinha de simpatia e empatia da necessidade do morador de rua, que ele expressa do esforço que ele faz do crescimento pessoal, veja, da confiança individual que ele tem, que assim ele está fazendo, seguindo os passos de Jesus, ao trabalhar durante mais de 30 anos no acolhimento desses necessitados de rua, necessitados de toda a ordem. Né? Olha como é que ele contando. Em todos os lugares há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas, você lembra falando, que não atendem, e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Evidentemente não. Evidentemente não. Mesmo porque, se houver aquele que atende com toda necessidade, vamos prestar atenção daquilo que nós estamos necessitando ou da manipulação que temos daquilo que necessitamos. Daí a posição de Emmanuel. Ele diz, e além disso, temos a considerar que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. Veja, além disso, temos de considerar que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. Nós temos vários aspectos a considerar. Veja, que toda crença cega, se é toda, não é alguma, são todas. Se pode, também não pode. Pode, né? Distante do Cristo. Então, ele colocou um condicionante importante aí. Toda crença cega, ele poderia dizer, toda crença cega pode redundar em séria perturbação. Se a frase fosse assim, diríamos o seguinte, se a toda
não é que toda crença cega, não é alguma crença cega, todas, da primeira à última, né? Pode redundar. Quando ele diz que pode redundar, ele pode dizer também, ele está abrindo espaço para dizer que pode também não redundar em séria perturbação. Tá certo? Pode também não redundar em séria perturbação, mas pode redundar em séria perturbação. Uma coisa que a gente pode extrapolar dizendo o seguinte, que redunda em algum tipo de perturbação, mas em séria perturbação nem todas podem redundar. Podem redundar, não podem redundar. Essa eu estou querendo fazer uma leitura sob o ponto de vista da lógica, das estruturas lógicas, que Emmanuel é perito nisso. Agora, ele colocou um adendo, uma outra declaração no meio dessas declarações que ele fez, ou seja, temos de considerar que toda crença cega, né, pode redundar, ele colocou distante do Cristo. Olha que interessante. Esse distante do Cristo, aí que tem uma outra diferença. O que é distante e o que é perto do Cristo? Quem somos nós para aquilatar que é perto ou distante do Cristo? O que nós podemos é buscar a aproximação com Cristo Jesus. Só que alguns buscam essa aproximação, e daí a cegueira dele, através de colocar como objeto de admiração ou de depositário de toda orientação necessária para nos aproximar do Cristo, num padre, num médium, ou num palestrante, num pregador evangélico. Então, aí nós passaremos a ter uma crença cega em que não colocamos o quinhão do nosso raciocínio, o quinhão das nossas emoções em peso para poder avaliarmos. Então, nós temos a cegueira. Daí que eu acho maravilhosa a questão de tratar do espiritismo, não a situação no médium, mas o espiritismo como um todo, na hora que ele coloca assim que a codificação através do Livro dos Espíritos, Allan Kardec colocou assim, filosofia espiritualista, como eu falei no início. Ele não disse que aquilo ali é uma escritura sagrada, porque a escritura sagrada não permite questionamento, há uma cegueira. E de acordo com a orientação de quem está na posição de orientar o estudo, né, pode nos induzir uma cegueira e, com isso, haver um distanciamento do Cristo. Tá certo? Então, veja, se é sagrado, é inquestionável. É dito e feito, você pode tomar pela literalidade, porque aquilo é sagrado. Se na escritura, no evangelho, que eu tenho que o evangelho é uma questão sagrada, eu não vou costurar jamais um remendo da minha camisa, porque da escritura evangélica eu não posso costurar um tecido velho num tecido novo, certo? Na literalidade. Mas se eu entendo que não é uma questão sagrada, mas é uma questão simbólica, de livre interpretação e que tem a ver também no contexto da época que foi escrito, eu me permito a me colocar na interpretação do evangelho, tá certo? E eu não deposito ali, naquele que faz a interpretação para mim, como o depositário de toda a verdade. Não, a verdade está com Cristo. E se eu desenvolvo, através de perseguir as ações do Cristo, nas ações que eu faço, nas minhas atitudes de amor, mais próximo estou do Cristo e mais distante eu estou da cegueira. Então, mais distante eu estou da perturbação. Não sei se eu ficou meio confuso eu estar colocando assim, mas eu quero dizer assim que a nosso envolvimento com o Evangelho, que é o que, vamos dizer assim, nós temos a parte da justiça, né, no Velho Testamento, a parte do amor vinda por Jesus, né? E se eu tomo isso como sagrado e não coloco a minha percepção, a fé individual que eu carrego e venho construindo através das minhas atitudes de amor, tá certo? Isso pode ir, talvez até mesmo deposite num padre, ou nas expressões verbalistas, ou na capacidade de intermediar determinado médio, eu me isento da participação da construção das atitudes de amor exemplificadas pelo Cristo. E aí eu entro num processo de fé cega. Aí eu vou viver os rudimentos da religiosidade, como o Emmanuel vai falar mais na frente. Olha o que ele vai falar. Quase sempre os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoísta do culto comum, do sentimento rudimentar de religiosidade, e daí os desastres do coração. Se há uma cegueira, porque o Cristo, quando nos aproximamos do Cristo, e cada vez mais que nos envolvemos, nós percebemos isso, quanto mais eu me aproximo do Cristo, mais eu me desapego das questões materiais, mais eu construo olhos de ver, ouvidos de ouvir,
Mais empatia eu estabeleço com o outro, porque eu sei que ele é veículo do meu crescimento, uma vez que a lei maior é de amar o próximo, então mais me aproximo do outro. Menos necessidade eu tenho de me irritar ou de tomar sustos. Mais eu reconheço nas expressões da minha vida, como o dia que nasceu, o sol que brilha, o ar que eu respiro, as dores que recebo, como oportunidades maravilhosas concedidas por Deus Pai, uma vez que Ele é soberanamente bom e justo, para que eu possa crescer individualmente, mais fortalecimento eu vejo em cada um dos recursos que estão à minha mão, como oportunidades para crescimento do Espírito Eterno. Mas se eu me apego e coloco um objeto, colocando como infalível ou como detentor de todas as verdades, de todos os caminhos em cima, seja de um padre, seja de um objeto qualquer do qual eu escolho para nomear, e que estão ali palpáveis, eu vou acabar caindo na religiosidade rudimentar, naquela em que eu acredito que há algo superior para satisfazer as minhas necessidades. Então eu tenho um procedimento egoístico. Eu faço um culto egoístico porque eu reverencio algo que eu entendo como superior, né? Mas que eu entendo também que eu devo buscá-lo como alguma coisa que vai fazer um bem para mim. Esta é a religiosidade rudimentar, em que eu devo louvor, que eu devo consideração a algo superior para que atenda os meus interesses pessoais, interesses egoísticos. Veja, devotos não pedem. O próprio ato de pedir exclusivamente denota de que eu estou requisitando algo para mim. Mais do que a satisfação egoística do culto comum. Não é? Nos referenciamos a algo superior, assim entendemos como algo superior, representado eventualmente por algo falho, mas na qual eu deposito toda a coisa. O padre mandou, eu faço. Às vezes eu traduzo, eu já vejo a Angélica falar assim, eu faço isso que Jesus quer assim. Né? Eu vi uma escritora, aliás, fantástica, mineira, Carla Madeira, lendo o romance dela, que ela fala uma coisa muito interessante, que há tantas pessoas dizendo o que é a vontade de Deus, que eu chego a pensar, diz ela, né, que há mais pessoas criando Deus do que Deus criou pessoas. As pessoas são muito mais criadoras de Deus do que o contrário, porque há tantos dizendo qual que é a vontade de Deus, e aí com fé cega, e isso nós vamos cair em perturbação, acreditando que eles são portadores da palavra de Deus, sem nos darmos ao trabalho de vivenciarmos aquilo que o Evangelho mostra. Então acaba que nós temos muito mais criadores de Deus do que o contrário, porque estão tantos detentores da palavra de Deus, não. O Evangelho, ele é de livre interpretação, é simbólico e foi escrito segundo a sua época. Ele é importante que seja analisado segundo o contexto da época em que foi escrito, mas que ele contém, vamos dizer assim, verdades que são expressas simbolicamente e de livre interpretação. Por que é de livre interpretação? Porque a nossa fé é singular, é individual. Nós é que elegemos o objeto dos quais nós vamos depositar confiança. O trabalho que fazemos no sentido de nos aprimorar é cada vez aproximar, né, tendenciar, que eu falo quando eu falo a verdade, nos aproximar da verdade, que a verdade absoluta é Deus, tendenciar a tornar esse objeto do qual depositamos nossa confiança, e ela, como eu falo, mais uma vez eu falo, é individual, a Deus Pai, entendendo ele ser soberanamente bom e justo. E como é que é o caminho? Diz que Jesus fala, eu sou a verdade, o caminho, a vida, caminhe para Deus. É através tentando buscar a exemplificação de Jesus para as nossas vidas. Mas somente nós saberemos o que ele vai significar em nós. Daí que ele fala desastres do coração. Seguindo, Emmanuel vai até comentar que eu acho interessante. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e, por isso, coloca o ensino de Jesus acima de tudo. Então, veja, o discípulo sincero, discípulo de Jesus,
o discípulo sincero, seja de qualquer corrente para aprender ou para buscar os caminhos, para poder entender o caminho de Jesus, aquele discípulo sincero, ele vai entender, seja católico, seja reformista do evangelho, seja o espiritista, ele vai buscar o ensino de Jesus, então vai beber da fonte, porque ele vai entender que isso há de ter uma repercussão, um eco, uma sintonia com que ele tem, com o seu coração. Então, ele constrói em seu coração a sintonia com aquela exemplificação feita por Jesus. E toda colaboração humana é passível de falência. Você lembra que lá no início que elas falam assim, distante de Jesus pode ter graves perturbações. Não quer dizer com isso que eu vou me afastar do padre, ou do pastor, ou do médium, em absoluto. Eles efetivamente podem, né, como ele diz, pode como não podem, mas podem efetivamente auxiliar a construção dessa confiança em mim, mas a confiança quem constrói sou eu. Eles são ferramentas que nos ajudam a esclarecer. Quero crer que quando buscamos aqui essa leitura de Emmanuel, né, quando buscamos assim esses textos de Emmanuel que nós buscamos, nós estamos buscando exatamente isso, auxílio para fazer eco da exemplificação de Jesus em nossos corações individualmente. Aquilo que eu sinto em termos de fé, a confiança que eu tenho, é absurdamente distante, em termos de diferente, daquilo que sente qualquer outra pessoa, porque ela é singular, ela é minha. Agora, é evidente que o Emmanuel me auxilia a construir isso. Me desperta para coisas que eu venho percebendo, ele me desperta. Assim como eu vejo que aquele amor maravilhoso da Alda, esse tratamento do doutor, a Alda como médium, e também como uma mulher maravilhosa, né? Uma representação de ela só é o médium que é, por ser um homem que é, ou seja, a mulher que é, e que escolhe, que ela poderia não ter escolhido, né? E é que nós temos próximos, a se dedicar a desenvolver esse amor em seu coração, para que haja uma sintonia mais, vamos dizer, mais elevada, com espíritos mais elevados, e aí ela escolhe nos ajudar, assim como Fausto nos escolhe a reconhecer no dia lindo que nasceu, assim como nós podemos escolher, né, uma presença divina, a aproximação dos nossos espíritos benfeitores, dos nossos espíritos guardiões, dos nossos espíritos protetores, reconhecer em todos os aspectos da nossa vida. Então nós trabalhamos individualmente para isso, para construir nossa fé. E às vezes o padre nos auxilia, pode nos auxiliar nisso. O pastor pode nos auxiliar nisso. O médium pode nos auxiliar nisso. Mas a ação é nossa. É nós que vamos definir se aquilo está próximo do Cristo ou não está próximo do Cristo. Porque só isso é que faz sentido em nosso coração. É o ensino de Jesus acima de tudo. Você, todos nós conhecemos pessoas que são capazes de fazer interlocuções fantásticas do Evangelho, no seu aspecto histórico, no seu aspecto moral, com outros textos do Espiritismo e da vivência de textos espíritas, e trazer informações fantásticas, maravilhosas, né? Mas que efetivamente, quando a gente vai conviver na intimidade, a gente percebe que não é tão perfeito. E cada vez mais nós entendemos também que, embora às vezes tragamos aqui reflexões que possam ser importantes, nós entendemos que nós estamos num esforço muito grande de vencer as nossas dificuldades e que na intimidade nós não conseguimos refletir isso que às vezes estamos falando aqui. Mas nós estamos no esforço. Nós estamos atentos. Nem sempre nós conseguimos abrir a janela e o sol, por mais brilhante que esteja lá fora, o céu, por mais azul que esteja lá fora, a gente, por construções íntimas mesmos, a gente não consegue reconhecer o amor de Cristo nesses dois elementos tão fundamentais e maravilhosos, mas nos esforçamos diariamente. E às vezes, mesmo que não nos sentimos assim, nós queremos construir, aí vem a contribuição de Emmanuel mais uma vez. A disciplina antecede a espontaneidade. A gente busca fazer oração e agradece o céu, o sol ou a chuva. Agradece o céu azul ou o céu cinzento. Agradece a benécia de alguém que nos traz um elogio, agradecemos, e agradecemos também aquele que nos aponta erros, mesmo que lá no fundo não estejamos para elogios, não estejamos também para ninguém nos apontar erros, mas disciplinadamente, buscando reconhecer, até que seja verdade em nosso coração, né, os caminhos do Cristo. E quantas vezes
Quantas vezes, seja pelas emanações amorosas que saem sem palavras, nós encontramos forças e confortos nesses amigos que refletem conosco, que nos acompanham. Quantas vezes a proximidade de alguém que nos ama muito nos favorece isso. Mas a cegueira colocada em cima de terceiros e não na nossa capacidade de construção de absorção pode nos trazer grande prejuízo, né? Porque Jesus, acima de tudo, diz: o meu reino não é deste mundo. Então, construamos. Não é do mundo o reino de Deus. É um reino que nós construímos em nosso coração. Né? Olha o que Emmanuel nos traz ainda. Eu errei aqui, deixa eu ver. Só mais um, vamos lá. O mestre não vê o mundo operar a exaltação do egoísmo individual. E sim, traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo o trabalho edificante e revelando os objetivos, mais uma vez, sublimes da vida. Então, veja. Se eu coloco aquele que não me auxilia como objeto, eu estou distante do meu objetivo. E fico colocando aquele como objeto como para satisfação de meus desejos egoísticos, individuais. A única coisa individual que não seja nossa é vencer efetivamente nosso egoísmo. É tão interessante, né? O individual, o singular, que é único, né? É de vencer em nós mesmos o que fomenta a nossa individualidade. Olha só que interessante, né? Que fomenta não a individualidade, o egoísmo, né? Quando a gente segue Jesus, quando a gente busca seguir Jesus, cada vez mais a gente percebe que é um trabalho de responsabilização pessoal. É um trabalho, é um movimento. A gente percebe que Jesus exemplificou o seu amor através de ações, através de posturas, ações o tempo inteiro, quanto a si mesmo e quanto ao outro. Então a gente se afasta em pedir: olha, me perdoe, eu não quero trazer isso contra, me livra. Claro que eu quero que Jesus me ajude, através da sua exemplificação, porque ele faz a parte dele, através de eu buscar a sintonia com o meu espírito protetor e, por sua vez, com aquele que representa Jesus em minha vida, minha sintonia com Jesus, observando o que ele tenha feito, observando quais são as suas posturas morais em sintonias, em situações parecidas, em situações que exemplificam, para que eu possa buscar o mesmo tipo de procedimento. Jesus me ajuda assim. Me ajuda na hora que eu busco sintonia com ele, e ele me inspira, e ele me dá bom ânimo, para que eu busque livramento. E às vezes o livramento não é em afastar aquilo que talvez me cause dor, mas talvez compreender e acolher e transformar aquilo que me causa dor. A gente sempre associa necessariamente que os livrar-se, o afastar-se, esteja isento de trabalho. É uma atividade que é colocada aí, a religiosidade rudimentar, que é um trabalho dos seres superiores, dos indivíduos, dos espíritos superiores que nos assistem. Não. O trabalho dos espíritos superiores que nos assistem é de eventualmente nos fornecer uma luvazinha de coragem, né, para que possamos carregar o fardo pesado que nos cabe carregar. O auxílio dos nossos espíritos superiores, nossos guardiões, nossos guias, aqueles que nos assistem, é nos dar bom ânimo, é nos lembrar da exemplificação de Jesus, porque o trabalho é nosso. O objetivo é que nós vençamos. É uma coisa que eu acho muito interessante, eu repeti aqui algumas vezes, mas é muito interessante, eu gosto de usar esse exemplo. A gente sempre fala assim: olha, eu não preciso dar o peixe, eu preciso ensinar a pescar. Tá? Eu já acho completamente diferente. Eu acho que a um determinado momento nós damos um peixe e no outro momento vamos auxiliar a pessoa a não se deixar abater pela fome, que é completamente diferente. Porque apenas a saciedade da fome não nos faz dar passos, sabe? A saciedade. Mas vencer o sofrimento que a fome nos causa, nós damos passos. Isso são aquisições do espírito. Está muito complicado? É assim: oh meu Deus, eu estou morrendo de fome, me dá o que comer. Aí
através dos diversos caminhos que a espiritualidade maior tem, e por amor a nós, se compadece, né? Porque se compadece de fato. Vai lá e providencia um pãozinho. Só que o nosso organismo vai transformar isso nas nossas necessidades energéticas, elas vão ser desgastadas, e eu terei necessidade novamente de pão. Aí o raciocínio, estritamente localizado nos raciocínios comuns, né, civilizatórios, fala assim, não, então vamos fazer o seguinte, vou te ensinar a fazer o pão. Olha, planta ali, ótimo, maravilhoso. Mas plantando ou não, haverá um momento em que eu vou sentir fome, mesmo tendo aprendido a fazer o pão, né? Eu vou sentir fome e vou me abater pela fome. Vou sofrer com a fome. A questão não é essa. A questão é, eu tenho fome, sim. Vou trabalhar para saciar essa fome, porque o meu corpo, né, veículo da manifestação do meu espírito, necessário para o aprimoramento do meu espírito, precisa ser nutrido materialmente também. Ok. Mas eu preciso vencer esse sofrimento que está em demasia, que a fome tem me causado. Eu posso sentir fome e não sofrer com ela. Tá? É difícil falar de fome nesse sentido. Então, a questão não é saciar a fome, é não sofrer com a fome. Então, quando a gente está na religiosidade rudimentar, a gente pede aos seres superiores, reconhecendo a sua superioridade, que vá saciar a nossa fome. E aí, nós vemos racionalmente dizendo assim, não, nós precisamos aprender. Certo, temos que, é necessário, né? Não gosto de dizer que temos, que parece que estou impondo uma condição, não. É necessário que aprendamos a produzir os alimentos. Nós estamos aqui, movimento, mas esse movimento é movimento de amor. O que é importante, que necessariamente deixa marcas no nosso espírito eterno, que são aquisições para o nosso crescimento, é não sofrer com a fome. E daí nós vamos sofrer também com as supostas ofensas, como o meu mano disse. Se é verdade, o que você pode fazer? Se é mentira, não vai te alterar em nada quando uma ofensa nos é propagada, a suposta ofensa. Né? Se a pessoa nos agride, né, nós saberemos como reagir, não vamos sofrer com essa agressão. Sentiremos a dor? Sim. Né? Não vamos entender como dor moral, mas sim uma dor física. Se alguém nos agride fisicamente, vamos sentir a dor? Sim. Vamos sofrer com isso? Não. Mas talvez vamos crescer em nós uma piedade maior, uma compaixão maior para aquele que houve a necessidade de nos agredir. E vamos raciocinar o que fizemos. Não é que nós queremos justificar, mas avaliar o que temos feito para suscitar um ambiente do qual recebemos agressão. E saibamos receber isso, né, como Deus é soberanamente bom e justo, como uma justiça, como uma adequação, como um gesto de bondade divina. Aí nós estamos construindo e estamos nos afastando para a religiosidade rudimentar, em que ela é egoística e queremos apenas saciar fomes, saciar necessidades prementes do corpo. Né? Ah, mas é que eu estou sofrendo de amor. Que amor? É que aquela cretina me largou, eu quero... Traz ela para mim, por isso que tem muito aí, né? Traga a pessoa amada. Não. É saciando fomes. Vamos buscar mitigar essas dores, é importante mitigarmos. Mas o mais importante, aquilo que diria Marta, o mais importante, né, só uma coisa interessa. O mais a coisa interessa é suplantarmos as nossas próprias expiações. Né? A gente associa a felicidade sempre com a sucessão de prazeres. Né? Ah, eu estou feliz porque eu tenho muitos prazeres, eu estou sendo sempre muito saciado. Muitas vezes não é a questão da saciedade. É uma questão de superar os sofrimentos, que aí nós crescemos marcas indeléveis no nosso espírito. Nós damos passos largos de crescimento na nossa individualidade. Né? Vamos lá, são os objetivos sublimes da vida. Né? Emmanuel continua, lembra sempre que tua existência é jornada para Deus. Então não é saciar a fome, é vencer a fome. Em que objeto centraliza sua crença, meu amigo? Em que objeto centraliza suas crenças, meu amigo? Eu estou querendo o quê? É saciar as minhas fomes? Ou estou querendo vencer as minhas fomes? Eu estou colocando a minha crença no padre, no médium, na palavra do pastor? Ou estou colocando meu objetivo, meu objeto está em Deus Pai? O meu objetivo, tá vendo? O meu objeto é o crescimento do meu espírito imortal. Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus, veja, e segui-lo para não sermos confundidos.
Entendeu? Não confundirmos. Não é confundir com os outros, é nós nos confundirmos. Por isso que ele fala, não confundas. A gente fica achando que está confundindo o padre com outras coisas. Não. Nós é que estamos nos confundindo. Misturando o que é fundamental, o que é essencial, com o que é passageiro, o que é falível. Né? Essa que é a grande interesse. Pois é, minha gente. Espero que a gente tenha progredido aí. Eu estou aberto aí, se a gente quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, ou fazer alguma contribuição. Acho muito importante essas nossas trocas. Eu espero que eu não tenha sido muito confuso, às vezes eu acho que eu transcendo um pouquinho, assim, mas a essência da coisa é nos colocarmos nessas falas do Emmanuel, nessas explicações do Emmanuel, né? Quando ele fala não confundas, está falando com nós mesmos. Quando ele fala que não confundas, estamos entendendo que o desenvolvimento é nosso. A fé, a crença, a confiança é nossa, é individual, é singular. Cabe a nós percebermos, e aí o auxílio de quem nos auxilia, né? De nossos padres, de nossos médios, de nossos pastores, né? Nos ajude a construir ovos, mas quem olhos, mas nem ovos, falei ovos, olhos. Quem constrói somos nós. A fé é nossa, a confiança é nossa, né? Eu gosto de falar sempre, quando falo em confiança em fé, a expressão, né? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem, né? Aquela história da pessoa que fala, não acredito em bruxas não, mas não entra naquela casa assombrada nem por reza brava, né? É uma questão muito interessante entre a racionalização e a efetiva confiança das coisas, né? É isso aí, vamos chamar então nossa querida amiga Angélica para poder fazer a nossa peça de encerramento. Olá, Angélica, tudo bem? Olá, Theo, obrigada pelo estudo, foi esclarecedor. Ai, obrigada bom. Pela oportunidade, viu, de estar aqui hoje. Foi Nós uma que alegria. agradecemos sua parcela de contribuição maravilhosa. Vou deixar você, então, para poder fazer a nossa prece final. E até a quarta que vem, pessoal. Um grande beijo. Então, vamos agradecer a Jesus, elevar o nosso pensamento até Ele, agradecer ao Dr. Bittencourt e toda a sua equipe por esses momentos de reflexão, de aprendizado, de tratamento. E rogamos, Jesus, que essas vibrações permaneçam conosco e que possam ser levadas por essa equipe espiritual aos locais de sofrimento, aos hospitais, aos médicos e seus assistentes, a todos aqueles, Jesus, que neste momento necessitam. Rogamos ainda, Mestre, que a sua paz envolva todo o nosso planeta, tão carente neste momento. Pedimos a Ismael que possa envolver e auxiliar os governantes desta nação, dando-lhes luz para que tenham lucidez e discernimento nesta hora grave em que estamos vivendo. Rogamos, Jesus, o seu amparo a todos nós, para que estamos neste momento renovados na fé, no bom ânimo e na esperança. Que possamos permanecer no decorrer dessa semana atentos, vigilantes, para estarmos sempre despertos para o verdadeiro sentido da vida. E despedimos-nos, Senhor, rogando a sua paz a todos nós. Que assim